Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Saudações fraternas a você, querido irmão, querida irmã, que acompanha o canal Orações e Canções. Que a bênção de Deus chegue até você neste momento, que o Senhor, ao nos abençoar, nos dê a sua paz. Dediquemos este momento à meditação da palavra do Senhor e que esta palavra meditada nos faça crescer na fé, nos ajude na perseverança. Nós que estamos neste caminho em busca da salvação que o Senhor reserva para aqueles que correspondem ao seu amor e em tudo fazem a sua vontade. Eu sou o Edgar. Quero levar até você a meditação do Evangelho de hoje, neste sábado, dia 17 de setembro, quando nós estamos concluindo a 24ª semana do Tempo Comum. E o Evangelho do dia de hoje é segundo São Lucas, capítulo 8, versículos 4 a 15. São Lucas, capítulo 8, versículos 4 a 15. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria. Mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquele que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, nesse trecho do Evangelho que nós ouvimos, nós conhecemos um pouco da metodologia de Jesus para comunicar a palavra da salvação. Nós vemos em várias passagens do Evangelho que uma multidão se coloca diante de Jesus. E ali Jesus transmite os seus ensinamentos, ensina a palavra de salvação. Lembrando que Evangelho significa justamente isso, boa nova, boa notícia. E como nós sempre ouvimos na liturgia da palavra em cada Santa Missa,
O Evangelho é uma palavra da salvação. E Jesus, ele muitas vezes se utilizou de parábolas, que eram histórias e comparações que serviam para ilustrar os ensinamentos do nosso Salvador. Hoje nós ouvimos a parábola do semeador. E aqui Jesus se mostra como aquele que veio semear a palavra da salvação em nosso meio. Esta palavra é comparada com uma semente. Assim como o semeador semeia a sua semente, Jesus, ele semeia a sua palavra em nossas vidas, em nossos corações. E, é claro, para que uma semente venha a produzir frutos, ela precisa cair em um bom terreno. E aqui Jesus, ele vai falar de algumas realidades que traduzem os diversos terrenos que a sua palavra pode encontrar. Essas situações representando os nossos corações. Primeiro, a semente que caiu à beira do caminho. E muitas vezes nós não damos à palavra de Deus a devida atenção. Ficamos desatentos e não temos uma atitude de comprometimento. Por isso, a palavra é apenas ouvida, mas não chega aos nossos corações. Depois, a semente que caiu em meio às pedras, representando às vezes que nós ouvimos a palavra do Senhor, mas não damos a ela prioridade, não a colocamos no centro das nossas vidas, porque no terreno dos nossos corações há muitas pedras ocupando o espaço. E mesmo que tenhamos acolhido a palavra de Deus com alegria, nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade, nós abandonamos a palavra que foi ouvida. Estamos muito ocupados com os pesos da vida. Depois, a semente que caiu em meio aos espinhos, representando as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, mas não damos a ela a devida atenção, porque estamos ocupados com a busca das riquezas, com a busca dos prazeres da vida. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, devemos lembrar sempre que a palavra do Senhor, ouvida e meditada, deve produzir frutos e deve inspirar as nossas ações. E não devemos deixar a palavra de Deus em segundo plano, para um segundo momento. Devemos nos comprometer com esta palavra proclamada, inclusive com aquelas passagens que exigem de nós mudança de vida. Finalmente, a semente que caiu em terra boa e que produziu frutos. E Jesus nos diz que esse terreno bom é aquele que ouviu a palavra com um coração bom e generoso. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, que no dia de hoje nós possamos fazer esse questionamento. Que tipo de terreno é o meu coração? Eu tenho dado à palavra de Deus a devida atenção? Tenho tirado um tempo para ouvir e estudar a palavra de Deus? Eu tenho prestado atenção à liturgia da palavra em cada Santa Missa que eu participo? Eu estou disposto a fazer com que o meu coração seja um bom terreno para que essa palavra de Deus proclamada produza frutos de salvação? Que o Senhor nos ajude e que a Virgem Maria, o melhor terreno que a palavra de Deus encontrou neste mundo, possa ser a nossa inspiração e o nosso auxílio. Que o nosso coração seja um bom terreno para que a palavra de Deus semeada produza frutos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.